Os melhores benefícios para você fazer uma oferta de Black Friday com a sua prestação de serviço. Prazer, me chamo Felipe Queiroz, eu sou empresário, dono de agência digital e aqui nesse canal a gente fala sobre estratégias de vendas, funis de vendas para você que é prestador de serviço, para você que tem um negócio local. E aqui nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre Black Friday. A gente já vê nos últimos dias, né? A gente está em outubro de 2025 e vemos que nos últimos dias uma enxurrada de anúncios já aparecem para a gente falando sobre Black Friday, principalmente se você está inserido nesse mundo do digital. E a gente vê grandes players do digital fazendo collabs, fazendo grandes ofertas, fazendo grandes movimentos dessa Black Friday, né? Então, ou seja, um Black Friday que oficialmente vai ser somente no dia 29 de novembro, mas muita gente já está se movimentando, muita gente já está fazendo as suas ofertas. E você pergunta assim: ah, mas eu presto um serviço, eu sou profissional liberal, eu tenho um negócio aqui, o serviço é o meu trabalho principal, é a minha fonte de renda principal. Dá para mim fazer uma Black Friday? Dá para eu fazer algo nesse sentido, né? Dá para fazer, tá? Então, porque eu falo isso porque eu faço na prática, né? Eu não só tô falando aqui, mas porque realmente eu faço. Eu tenho uma agência digital, eu tenho uma agência de marketing para advogados. E nos últimos 3 anos, né, desde 2022, eu faço ofertas de Black Friday todos os anos, né? Então, eu tenho uma prestação de serviço, né, que a gente faz landing page, que a gente faz gestão de tráfego, que a gente faz outras questões visuais também, logomarca, né? Então, ou seja, é uma época que a gente consegue fazer um pacote de serviços e a gente consegue vender ali por um valor bem acima da média mesmo do que a gente já vende com os nossos clientes, né? Então, acaba que sendo um excelente pico de vendas e quando a gente entendeu esses princípios, a gente pode replicar em qualquer época do ano, basicamente, né? A gente tem falado isso em vários vídeos aqui, eu vou deixar alguns vídeos aqui como sugestão aqui abaixo para você dar uma olhada. E aí eu vou listar para você aqui, para você que é prestador de serviço, para você que tem um negócio local, os melhores benefícios para você fazer uma Black Friday com os seus serviços, com a sua prestação, né? O primeiro motivo que isso é talvez um dos principais, é você vender mais vezes para quem já é o seu cliente. Porque para vender para quem já é seu cliente é muito mais fácil, porque ele já conhece o seu trabalho, ele já confia em você, ele já precisa do seu serviço, né? Principalmente se o seu serviço ele é recorrente, né? Então você acaba vendendo mais vezes para quem é o seu cliente. Então acaba que sendo, em grande parte das nossas ofertas de Black Friday, na grande parte dos nossos picos de vendas, a gente acaba vendendo para quem já é nosso cliente, para quem já conhece o nosso trabalho. Então esse é o principal benefício, porque se você já vende mais vezes para seu cliente, e esse cliente, quando você faz uma oferta de Black Friday, ele não compraria de você, mas quando ele vê que você está fazendo uma oferta, ele vê que você está fazendo algo diferenciado, ele acaba comprando de você. Então, ou seja, você ganha um dinheiro a mais assim somente para você fazer essa oferta e, e para você converter novamente esse cliente. Né? O segundo motivo é porque você vende para quem estava em cima do muro, para aquele lead que entrou em contato com você, para aquele lead que só estava sondando, que estava pediu orçamento para você, já estava fazendo algumas perguntas, né, que estava ali rondando ali por perto, né? E quando você comunica a ele que você vai fazer uma oferta de Black Friday, que você vai fazer um pacote diferenciado, com uma oferta diferenciada em um curto espaço de tempo, em um curto período ali, você dá um empurrão para esse tipo de lead fechar com você. Então a gente vê muito isso na prática, por exemplo, cliente que já estava negociando com a gente, sei lá, cliente que estava namorando com a gente há, sei lá, 2 anos, há 1 ano e meio, há 3 anos, assim, e a gente vê quando a gente faz uma oferta de Black Friday, esse cliente fica muito mais inclinado, fica muito mais tentado a fechar com você. Então você vende muito mais para quem estava em cima do muro, porque você dá empurrão para esse tipo de lead, porque ele vê que realmente é uma excelente oportunidade para ele fechar com você. E o segundo ponto aqui é você gera um pico de faturamento, né? Então, ou seja, você faz uma oferta de Black Friday, por exemplo, nossas ofertas de Black Friday, a gente já chegou a fazer 20, 40, 60, 65 mil reais somente com uma semana ali de faturamento. Então, a gente concentrou um grande faturamento ali em um curto espaço de tempo. Né? Então, a gente gera esse pico de faturamento e é algo muito mais estratégico isso que eu vou falar, mas a Black Friday não é somente sobre dar desconto. É uma data para você, entre aspas, como a gente colocou aqui, adiantar caixa, né? Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você, entendendo os números da sua empresa, né, você vê que um cliente só compra de você uma vez e ele gasta, em média, ali, R$ 500, tá? Isso é basicamente um número próximo da nossa empresa aqui, da nossa agência, né? E o que acontece, né? Você faz uma boa oferta para ele, por exemplo, uma oferta de Black Friday, você consegue vender a R$ 1.000, né? Então, ou seja, você ali, a gente consegue dobrar o nosso LTV, né, que é o Lifetime Value, que é o valor total que esse cliente gasta com a gente, em R$ 500. Então, a gente vê que
acaba que sendo a gente adianta um caixa, a gente vende mais vezes para o mesmo cliente e a gente tem um ticket maior pelo mesmo cliente somente pelo fato de a gente fazer uma oferta como essa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma média aqui, por exemplo, se a gente vender, por exemplo, como o nosso negócio é para advogados, né? Se a gente vender R$ 1.000 para 1.000 advogados no ano, a gente faz R$ 1.000.000. Então, ou seja, basicamente como isso, né? Se a gente usar o Black Friday para poder adiantar essa meta, né? Se a gente faz uma oferta de Black Friday que a gente consegue vender a R$ 1.000 para esse advogado, né? Então a gente consegue nesse caso, fazer uma boa parte da nossa meta ali em uma semana, né? Então, é basicamente isso, você consegue aumentar o valor que o seu cliente gasta com você. Ou se você tem um serviço de recorrência, né, que os clientes já compram de você todos os meses, ou de uma forma certa, com uma certa recorrência, né? Você também consegue adiantar esse valor, né? Por exemplo, se você tem um serviço ali de R$ 100 por mês ali que os seus clientes compram todos os meses, né? Ou em boa parte dos períodos, em boa parte do ano, né? Então você consegue fazer, por exemplo, fazer um pacote, por exemplo, que você entrega esse serviço para o seu cliente e durante um ano com 30% do valor, com 20% de desconto, 30% de desconto, né? Então você consegue adiantar, por exemplo, um ano de caixa ali em um mês ali, em uma semana, né? Então você tem que ver se faz sentido para o seu negócio. Mas assim, se você tem uma questão de caixa, se você precisa de uma injeção de caixa para poder reinvestir em outras coisas, né? Então acaba que sendo algo bem interessante para você fazer esse tipo de estratégia, fazer esse movimento de Black Friday, né? E como a gente falou, você gera um pico de lucro, né? Quando você gera um pico de lucro, você gera um pico de faturamento, você naturalmente gera ali um pico de lucro, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, assim você tem que errar muito, assim, para não gerar um pico de lucro, tá? Então, realmente, por exemplo, a gente gera aqui, sei lá, em oferta de Black Friday, a gente faz 60 mil, 50 mil, 60 mil reais ali, então se a gente gera, sei lá, 55 mil reais de lucro, 54 mil reais de lucro, então se a gente consegue reinvestir bastante desse valor que acaba entrando pra gente, a gente consegue investir em equipe, a gente consegue bonificar a nossa equipe, a gente consegue colocar outros projetos para rodar, então acaba que sendo um reinvestimento bem interessante. Então, tudo isso que acaba acontecendo aqui, então, ou seja, só tem benefícios mesmo você colocar uma Black Friday para rodar, né? Então, as pessoas só precisam, você coloca as pessoas dentro de um contexto, né? Porque a gente vê que a Black Friday realmente é uma data muito comercial e que as pessoas realmente estão inclinadas a fecharem bons negócios, a procurarem bons negócios, a fecharem bons negócios. Então, isso que está cada vez mais. Então, ou seja, a gente vai ver esse ano, nos próximos anos também, que muito mais os consumidores, o público brasileiro como um todo vai estar, já colocou a Black Friday no calendário, como eu falei, de um momento ali para conseguir bons negócios, para conseguir boas oportunidades ali de valores, de entrega e muito mais, né? E se você quer saber como que a gente faz uma oferta de Black Friday, como você pode replicar a oferta de Black Friday dentro do seu negócio, dentro da sua prestação de serviço, a gente tem um projeto Black Friday que a gente vai te ajudar ali com como você pode transformar a Black Friday no maior pico de vendas para o seu negócio. Então, ou seja, aprenda a criar uma oferta estratégica, atrativa e lucrativa, mesmo se você tiver pouco investimento, porque na primeira vez que a gente começou uma oferta de Black Friday, a gente fez ali, colocou R$ 300 de tráfego pago somente para o remarketing do nosso público quente, e nessa oferta de Black Friday você vai aprender todo o exato passo a passo das campanhas que já geraram pra gente aí, somente em Black Friday, tá? Sem contar em outras épocas do ano, tá? Então, em 3 ofertas de Black Friday, a gente fez R$ 119 mil em 3 campanhas ali de uma semana, basicamente. Então, você vai ver todos esses bastidores para você aplicar também dentro do seu negócio, dentro da sua prestação de serviço, beleza? E se você gostou desse vídeo, também deixa o like aqui abaixo também, que com certeza o seu like, a sua inscrição é muito importante aqui para o nosso canal, para a gente conseguir seguir produzindo conteúdos e trazendo muito mais insights interessantes aí para o seu negócio, tá bom? A gente fica por aqui, um abraço, até mais e tchau!